Nobres espectadores do canal Central HQ, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Me chamo Fernando e hoje nós vamos falar das duas primeiras edições dessa mega saga que está chegando aqui no Brasil pela editora Panini Comics, Guerra Civil 2. Publicação que veio com um acabamento, um design gráfico muito bacana. Olha só, nós temos aqui a edição 1, que tem capa cartonada, invernizada, não é capa mole. O papel, salvo engano, é o couché, colorido, cerca de 84 páginas. O preço é um pouquinho alto, são R$15 de preço de capa, mas ela tem sim o seu acabamento gráfico diferenciado. Aí nós vamos para a edição número 2, diminui o número de páginas, R$68, e também diminui o preço, passando para R$13. Eu gostei bastante das escolhas de capas, e temos aqui uma saga escrita por Brian Michael Bendis, com a arte do David Marks. O Brian Michael Bendis saiu da Marvel Comics atualmente, né? Ele se encontra na maior rival DC Comics. E aqui nós temos, eu diria, um dos piores trabalhos do Brian Michael Bendis. A ideia, ela é até bacana. Nós temos uma coisa meio Minority Report, né? Aquele filme do Tom Cruise, onde antes da pessoa cometer o crime, já vem aquela equipe de policiais, de investigadores e prendem a pessoa antes dela realmente executar o ato. Então a ideia dessa saga aqui é basicamente o surgimento de um novo inumano. Aquele lance das fontes terrígenas que invadiram o planeta Terra, e qualquer ser humano que tenha um resquício de DNA inumano dentro do corpo acaba aflorando algum tipo de superpoder. E o Ulysses tem um dom, de certa forma, premonitório, porque ele vislumbra o futuro. E até então, todas as previsões dele se concretizaram. E é com isso que o Brian Michael Bendis vai construir a história dessa saga. Eu, no primeiro momento, eu vou falar dela sem spoilers, depois eu vou avisar vocês e vou falar quais são os erros, ao menos na minha opinião, com relação à história e essa saga em si. Basicamente, nessa primeira edição, nós temos Civil War número 0, Civil War número 1 e Free Comic Book Day Civil War. E o Brian Michael Bendis, ele já dá uma puxada no tema no início da publicação, trazendo um aspecto jurídico para a trama, onde a mulher Hulk está defendendo o seu cliente e ela fala que as pessoas não podem ser condenadas simplesmente por falar que vão fazer algo, né? Não estamos falando aqui do crime de ameaça, mas simplesmente, eu vou roubar o banco. Mas se ela não colocou em prática isso, pelo menos os atos iniciais executórios, ela não pode ser condenada. Então, ele já coloca isso na mente do leitor, que vai trabalhar essa questão moral de, olha, se você sabe que um crime vai acontecer, cabe a você prender a pessoa antes dela cometer, mas será que é certeza que ela iria realmente cometer esse crime? Então, é esse o tema que vai ser abordado pelo Brian Michael Bendis. E nessa história escrita pelo Brian Michael Bendis, se você não tem um conhecimento tão amplo dos personagens que vão protagonizar essa publicação, você até releva alguns erros, descaracterizações e tudo mais. Só que quando você realmente conhece os personagens, você de cara começa a torcer o nariz. Vão existir duas frentes aqui, uma lideradas pelo Homem de Ferro, que é contra, né, a prisão antecipada se a pessoa realmente não cometeu o ato, e a outra que é defendida pela Capitã Marvel, que fala que não, que cabe ao governo, aos heróis, se anteciparem aos eventos e acabarem prendendo as pessoas, mesmo elas não tendo efetivamente cometido o crime. E tudo isso com base nas premonições desse novo inumano, o Ulysses. No início dessa publicação nós temos já as premonições do Ulysses, né? Nova York toda devastada. Aliás, belíssima arte do David Marks. Uma coisa que essa saga não deixa a desejar é na arte. Aí os inumanos encontrando eles, dando guarida. E já no início, uma das premonições do Ulysses se concretiza e os heróis são avisados dela e conseguem impedir a invasão de um celestial. Então, o Brian Michael Bendis tenta criar uma certa credibilidade com relação a essa visão do futuro do Ulysses. Só que, galera, algo dá errado quando um dos heróis acaba morrendo numa dessas missões que visava evitar um ataque de um super vilão, que no caso vocês já estão vendo nessa capa, que é o Thanos.
E aí nós começamos com os diversos problemas, né? Primeiramente, se os heróis sabiam que o Thanos, o Titã Louco, um dos caras mais poderosos do universo Marvel, estaria vindo para a Terra, por que cargas da água os heróis não formaram uma equipe mais robusta para enfrentar um vilão tão poderoso? A Capitã Marvel acabou fazendo uma seleção de heróis B para enfrentar um megalomaníaco de poder cósmico. Você já vê que o Brian Michael Bendis não sabe realmente dosar os poderes dos personagens quando você vê esse confronto. E não só esse determinado herói morreu, como uma outra ficou gravemente ferida. Além disso, nós temos uma forçação de barra em colocar a Capitã Marvel como protagonista, como uma líder, ainda que já tenham decorrido diversos meses dessa fase All New, All Different, a personagem ela simplesmente não convence. Você vê que é uma panfletagem da Marvel em criar a sua Mulher Maravilha, só que sem a competência da sua rival. Então nós temos aqui uma personagem que não convence o leitor. Já nessa edição número 2, o Tony Stark, que é contrário ao posicionamento da Capitã Marvel, toma uma medida muito extrema. Ele invade Attilan, né, que é o palácio dos Inumanos, que agora estabeleceu o seu reino nos Estados Unidos, próximo à ilha de Manhattan. Então tem toda uma questão de diplomacia com o governo dos Estados Unidos. E ele sequestra esse novo Inumano com poderes de futurólogo, né, o Ulisses. Isso vai gerar ali, obviamente, uma tensão política muito grande. Mas o pior está nas edições, na edição número 3. Aqui nós temos a Civil War número 2 e a Civil War número 3 compiladas nessa publicação aqui. Nessa edição número 3, galera, é vergonhosa a descaracterização dos personagens. Eu não posso falar muito, porque senão eu vou acabar soltando spoilers, eu já vou falar sobre isso. Mas você percebe que tem toda uma construção de história que não respeita a personalidade dos personagens. E se você já tem uma bagagem de leitura do universo Marvel, eu particularmente não consigo aceitar isso. Eu não sei você. Quando você vê esse tipo de descaracterização para fazer com que a história funcione, em vez de você utilizar os personagens dentro da trama, você percebe que o roteirista não sabe o que está fazendo. Então aqui, galera, nós temos uma publicação que já começa muito mal. Bom, galera, agora nós vamos falar dessa saga com spoilers. Então se você ainda não viu esse vídeo, para ele e volta depois. Como eu mencionei, o Thanos vai ser utilizado nessa saga. E a justificativa para colocar ele é simplesmente pífia. Ah, o Thanos acha que tem um cubo cósmico no planeta, então ele vem pra cá, do nada, assim, sabe? Simplesmente para justificar a utilização de um vilão poderoso para matar e causar um dano muito sério nos personagens. O Bendis já foi mais criativo. Então aqui nós temos o Thanos aparecendo com uma arminha nas mãos, né? Ah, olha, o Thanos apareceu com uma arma. E aqui nós temos os heróis B, né? Nem para fazer uma seleção de heróis mais qualificada e mais poderosa para enfrentar um cara que tem poder cósmico. Ó, Bendis, você poderia ter lido uma saga recente, que é Infinito, escrita pelo Jonathan Hickman, e mostra como o Thanos age. Ele não vem despreparado. Ele veio aqui para a Terra, né, com generais, um esquadrão espacial muito poderoso para poder combater os heróis aqui da Terra. Ele não vem com uma arminha. Ah, eu apareci, agora vou procurar um cubo cósmico. É estúpido. O Thanos é um dos personagens mais inteligentes do universo Marvel, né? E os heróis, eles já tinham essa visão feita pelo Ulisses de que o Thanos iria aparecer. Então, ao invés da Capitã Marvel, que fez a escalação dos heróis que poderiam auxiliar nessa investida contra o Thanos, por que não escalou a Thor, Doutor Estranho, o Tony Stark, para elaborar, né, um plano de ataque no momento que o Thanos aparecesse? Não, os heróis simplesmente veem o Thanos aparecendo e falam, ah, agora vamos cair na porrada. Isso é simplesmente estúpido. Os heróis estão agindo como acéfalos aqui dentro dessa história. E você vê aqui que nem durante o combate eles se entendem, mostrando que a escolha da equipe ela é simplesmente patética. A Medusa é jogada pelo Thanos em cima do máquina de combate. Aí esse míssil aqui, ó, esse foguetinho,
simplesmente explode no peito da Mulher Hulk e deixa ela em coma. Meu Deus! A Mulher Hulk já aguentou a explosão nuclear, a Mulher Hulk já aguentou porrada do Hulk, do Thor, mas esse foguetinho aí do Máquina de Combate, daí Nossa Senhora! E daí nós temos a morte, né? Pelo menos isso, né? Do Máquina de Combate por conta do poder do Thanos, que é um vilão muito poderoso. E olha só os heróis atacando todos juntos, heróis B. Tudo bem que tem ali alguns personagens realmente parrudos, mas galera, não convence. E aliás, olha quem que lacrou no final, né? Capitã Marvel, ela que tem que dar o golpe final, ela tem que lacrar. Ah, galera, isso aqui não cola. Se você conhece um pouco dos personagens, não tem como você não se incomodar com isso daí. Aí, nós vamos aqui para o pior dessa edição. Basicamente, o Ulisses tem uma premonição de que o Hulk, né, vai matar diversos heróis. Então, o Bruce Banner, que está isolado, recebe a visita do Tony Stark, da Capitã Marvel e dessa enxurrada de heróis que estão cortando o maior prego por caso do Bruce Banner, que já fala que faz 1 ano que não se torna Hulk, né? Ele fala isso, então a galera tá com medo que ele volte a se tornar Hulk, mas ele fala, galera, tá tudo controlado aqui, tudo sossegado. Aí o pessoal começa a avaliar os testes que ele está fazendo ali e deduz que ele está fazendo testes de radiação gama, mas não é exatamente isso que você está pensando. São testes para manter o Hulk sob controle. E o Gavião Arqueiro deduz que ele vai se transformar no Incrível Hulk. Ele fala no depoimento que olhou os olhos ficando verdes. E você percebe que não tem nada disso. Os olhos do Bruce Banner não estão verdes. E ele leva uma flechada e acaba morrendo. Aí você fala, beleza. Então o Hulk morreu pelas mãos do Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro mataria o Bruce Banner? Se você acompanha o personagem, você sabe que não. Ele é um dos caras que tem maior honra, que tem uma reputação muito foda dentro dos Vingadores. Sim, ele começou como vilão lá atrás, só que depois que ele foi integrado aos Vingadores, você percebe que ele é um personagem que ele não mata. Ele é um personagem que leva isso muito à risca. E daí você começa com as descaracterizações dos personagens, quando o Bruce Banner procurou, é revelada a história que ele procurou o Clint Barton para falar, olha, se as coisas saírem do controle, eu elaborei essa flecha aqui e você vai poder me matar. Meu Deus, primeiro que o Bruce Banner nem tem essa intimidade com o Clint Barton. Não tem! Eles não são amigos. E o Clint Barton ia falar, cara, você tá ficando louco, Bruce Banner? Claro que eu não vou fazer isso. Era o normal, uma construção coerente da personalidade desses personagens. Se você colocasse um Namor, por exemplo, matando o Incrível Hulk, eu veria muito mais sentido. São personagens que já atuaram juntos, já foram amigos, inimigos, e o Namor, ele não tem esse peso na consciência na hora de matar, não. Ele é um anti-herói. Então você esperaria isso do Príncipe dos Mares. Mas você fala, cara, o Namor morreu lá pelas mãos do Império no Esquadrão Supremo. O que já mostra que tá tudo errado nessa Marvel da fase All New, All Different. Então aqui, galera, nós temos uma construção patética de uma saga. E realmente é decepcionante o nível que a Marvel chegou. Então, galera, é basicamente isso daí que eu tenho para falar dessas 2 primeiras edições. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, curtir e tudo mais. E ficamos até a próxima. Sim, eu fiquei estressado. Um abraço, fui!